Agora em setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo e quando a gente lembra de turismo vem logo na memória a viagem, né? É bem isso mesmo, viu, minha gente? E por conta da pandemia, o turismo em todo o mundo ficou super comprometido. Aqui na Bahia, por exemplo, diversas cidades que vivem basicamente do turismo quebraram a sua economia. É o caso da região da Chapada Diamantina. E com a redução do número de novos casos da Covid e a flexibilização em diversos países, poder viajar tem voltado a movimentar o setor. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Alba Entrevista o presidente da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, Jean Paul Alfred Philippe Gonz. É isso mesmo? Isso Nome mesmo. de príncipe. Quem me dera ser um. E no meio, assim, né, de uma semana que a gente vem falando só sobre isso, né, reinado, a Rainha Elizabeth. Mas é mesmo, de onde é essa a origem? Eu já vou começar já falando, porque se ele é presidente da ABAV, então ele é um homem viajado, né? E seu nome e sobrenome não é tão comum, né, Jean? Não, é de origem belga. Meu pai é belga e minha mãe é africana. Então foi uma mistura que resultou nisso aqui. Deu certo. Deu certo, né? Que bom. Como foi sua história aqui com o turismo, né? Você atua há quanto tempo no turismo? Eu atuo já há 43 anos no turismo. Quando cheguei aqui em Salvador para estudar na faculdade, eu precisava de uma ajuda, porque o que meu pai me pagava, me dava, não era suficiente. E eu passando em frente à Bahia Tours, eu vi, precisa-se de guia de turismo. E como eu falo o idioma, eu entrei, fiz o curso e comecei a trabalhar como guia de turismo. Passado aproximadamente 15 anos, eu abri a agência por influência de outros correspondentes que queriam que realmente eu tivesse uma agência que seria mais fácil a conversação com eles. E de lá para cá ainda continuo com a agência, passei todos esses problemas, ainda estou passando por causa da pandemia que você falou aí, mas já estamos começando a respirar. Agora, esse sofrimento mesmo que a gente sentiu, claro, né, principalmente algumas áreas sofreram muito mais, a área do turismo, então, nem se fala. A gente vive num país que respira turismo, né? A gente vive num estado que é a cara do turismo. Agora, em especial, os agentes de viagem sofreram muito, mas os agentes de viagem e o receptivo, né, aqueles que recebem para fazer passeios pelas ilhas, aqui em Salvador, passeios pelo litoral norte, acho que sofreram muito mais, né? Com certeza, porque na verdade para chegar a um destino precisa do acesso e não tínhamos voos chegando aqui em Salvador, nem na Bahia, eram proibidos, né? Nós passamos algum tempo sem voos, algum tempo sem transporte intermunicipal e nessa época era o fica em casa. Então as pessoas não tinham como fazer o turismo, não tinham como viajar, todos estavam com medo de serem afetados por esse vírus, então eles preferiam ficar em casa. E foi uma época de baixa em que todas as agências de receptivos sentiram, chegaram a zero movimento. E isso teve uma tradução muito ruim para a evolução do turismo aqui na Bahia e no mundo todo, né? Eu acho que é uma pena, mas agora a gente já está começando a respirar. Os voos já voltaram, nós temos boas informações. Por exemplo, a Gol vai colocar aproximadamente 50 voos diários a partir de outubro. Nós temos também a Azul. Somente aqui para a Bahia ou para o Brasil Somente aqui para a inteiro? Bahia. E, inclusive, ele fez o hub. O hub quer dizer que é uma concentração de voos para distribuir no resto do país. E vão ser contemplados Lençóis, que você falou, da Chapada. Vai ter 2 voos semanais, saindo quarta e domingo. Paulo Afonso e Teixeira de Freitas. São os 3 destinos que vão ser contemplados com os voos da Gol. E também, a gente tem também voos da Azul, parece que também vai ofertar, também, né? Ela tem a pretensão de colocar 120 voos extras até o mês de dezembro, até 2023. E principalmente voos eu li essa matéria recentemente, voo da Azul vem de gente de fora para cá, para Bahia, para Feira de Santana, que é um portal também, né, de chegada, para Paulo Afonso, que tem várias coisas bacanas para serem feitas, canyons, né? Exatamente, na região norte do estado e também na Chapada Diamantina, Mucugê. Isso vai ser muito bom para desenvolver
redesenvolver o turismo na região. E para isso a gente vai começar também. Eu gostaria de falar sobre o congresso, a Feira da ABAV, que vai acontecer, uma feira internacional. Na próxima semana já. Que vai acontecer daqui a uns 10 dias e vai ser em Recife. Vai ser de 21 a 23 de setembro, onde todos os segmentos ligados ao turismo, as pessoas vão comparecer para poder trocar informações, fazer cursos de capacitação, novos negócios. E geralmente tem dado 30, 40 mil pessoas nessa feira. São feiras que acontecem todos os anos, sendo menos o ano da pandemia, que foi feito um arranjo para não deixar de acontecer. E geralmente é muito sucesso e se faz muito negócio lá. É isso, faz muito negócio lá, é sucesso para quem está expondo. Isso. E para quem está visitando, tem promoção? Porque geralmente você vai numa feira, você acha promoção, né? De roupa, de produtos, no caso lá, de viagens. Terá opção, né? Eu acho que vai ter, porque na verdade é como se fosse uma surpresa. Geralmente o último dia é feito uma espécie de feira de promoção, uma feira promocional para as pessoas que querem viajar. Destinos, Eu não tenho certeza se esse ano vai ter, mas todo ano geralmente tem. Eu acredito que tenha, minha gente, porque o que tá caro de passagem, não tá no gibi. Tudo tá caro, né? Você pegar um avião, um ônibus ali tá caro, imagine um avião, né? Muito mais caro. É outro estilo de serviço, outro estilo de viagem, você chega mais rápido ao seu destino, né? Agora, deixa eu dizer para você, quem pode ser associado da ABAV? Só empresa, quem tem agência de turismo receptivo, até mesmo, como é que fala? Exportativo. Exportativo, né? Que emissivo, faz emissivo de viagens, de passagens, né? A pessoa que tem uma empresa presencial ou virtual, né? Porque depois da pandemia muita gente migrou para o lado virtual. Pode ser associado da ABAV? E quais são as vantagens? Desde que ele seja ligado ao segmento do turismo, ele pode ser associado desde quando a gente faça uma avaliação pela diretoria para ver se realmente ele cabe dentro do nosso sistema ABAV. A vantagem de ser associado à ABAV é porque a gente defende o associado, porque normalmente nós temos muitos problemas com voos, nós temos problemas com vistos, etc. Por falar nisso, vou fazer uma propaganda, quem quiser viajar, nós temos um departamento de visto lá dentro da ABAV para qualquer lugar do mundo, para os Estados Unidos. Mas isso para quem é dono de agência? Não, para qualquer pessoa. Eu quero viajar. Certo. Aí vamos supor que eu quero viajar, mas isso só para local que precisa de visto, né? Só para local. No caso, México, pronto, eu quero ir para o México de novo. Eu vou na ABAV, não preciso me deslocar para ir, vamos supor, para outro estado? Não. Você leva a sua documentação, eles fazem uma análise, preenche um formulário e eles mandam para... Agilizam. Agilizam, Ah, que bacana, minha gente. Gostei, viu, dessa sugestão. E onde é que fica a ABAV aqui? Lá na Rua Lucaia, número 65. É um prédio branco. Hoje está um pouco problemático porque está tendo uma obra lá. Mas tem, à frente da ABAV, tem umas 6 baias que dá para fazer estacionamento. E lá é rapidinho. E qual é o bairro? Rio Vermelho. Rio Vermelho. Rua Lucaia, número 65, Rio Vermelho. Que massa, gente. Então, qualquer país que necessite de visto, eu posso ir diretamente na ABAV. Isso. Aí vocês facilitam, mas para isso é cobrado uma taxa. É verdade, é verdade. Né? Mas pelo menos a gente tem a garantia de que tá tudo direitinho ali, a gente não vai precisar comprar voo, viajar para outro país, outro estado para ter esse visto, né? A ABAV se ocupa nesse lado e você só precisa levar sua documentação, preencher um formulário, pagar uma taxa que é obrigatória e esperar o resultado. Geralmente são 10, 15 dias que a gente consegue ter o resultado, ou positivo ou negativo, mas geralmente é positivo. Cresceu a quantidade de clientes que buscam agências de viagem hoje, isso por conta dos perrengues que são causados, né, em algumas viagens, principalmente internacionais. Cresceu a pessoa, porque tem muita gente que gosta de fazer por livre e espontânea vontade, até porque, claro, né, minha gente, as agências de viagem têm que se manter. Então, claro que embutido ali naquele pacote, naquela passagem aérea, claro que tem a parte da agência, né? Que a gente
não está fazendo nada, eles que estão fazendo por nós, né? Isso. Mas cresceu justamente por conta, principalmente, de gente que ficou preso em outros países sem poder voltar e não teve aquela assistência que teria se tivesse contratado por uma agência de viagem, né? Pois é, hoje em dia as pessoas gostam de comprar online, isso dá problema, porque na hora que tem algum problema, digamos assim, não tem a quem recorrer. E agente de viagem, não. O agente de viagem acompanha a sua viagem. Se você tiver algum problema, ele está ali para responder e tentar solucionar. Mas uma coisa que a gente sempre aconselha é de fazer o seguro de viagem. Isso é muito... É obrigatório fazer esse seguro de viagem? Não é obrigatório, mas é necessário. Porque, na verdade, quando chega numa situação de dificuldade, a gente tem o apoio do agente de viagem que vendeu, mas precisa de um seguro para poder desenvolver mais rápido a solução do problema. Mas isso geralmente, seguro de viagem é ideal a compra de viagens internacionais ou locais também? Local também, nacional também, nacional e internacional. Então, quando a gente vai comprar um bilhete, né, uma passagem, e está lá dizendo que é seguro de viagem, muita gente clica que não. A agência vende o seguro de viagem, é melhor, diretamente, porque se você tem um agente que você confia, você tem a pessoa que pode responder os seus problemas, que pode te ajudar a resolver. E esse valor chega a ser irrisório, né? Quando a gente for ver os benefícios que o seguro de viagem vai proporcionar, né? Vão proporcionar para a gente, na verdade, em caso de extravio de mala, né? Quais são os benefícios de um seguro de viagem, Se você tiver um acidente, extravio de malas, se precisar ser repatriado por algum motivo, tudo isso ele cobre. Se tiver um problema de saúde também, ele cobre, esse seguro cobre essa sua viagem. Você viaja mais tranquilo. Seguro de saúde também, lá em outro país? Também. Se você tiver um piripaque, você tendo esse seguro de viagem, cobre? Ele cobre uma certa parte até de repatriar. De voltar para trás, ou de voltar para o país, né? De voltar para o país. Ah, que bacana, viu? Então, tipo mala extraviada, ficar sem roupa nos primeiros dias de viagem, que é comum, né? Muita gente perde a mala, tem a mala e acaba nem recebendo a mala ainda durante a viagem. Nesse caso, é só ligar para o agente de viagem que a gente contactou, é isso? Também, ele ajuda, ou então quando perde-se a mala, é a companhia aérea que é responsável, né? Ela tem que te dar uma certa quantia para você poder adquirir a roupa que você vai precisar durante o tempo que a mala chega. Que nunca é a mesma coisa do que estava ali dentro na mala, né? A gente não tem como provar. Pois é. Porque foi extraviado. Pois. Olha, gente, a gente volta a falar aqui mais sobre turismo, sobre novidades no setor e, claro, sobre pandemia que quebrou muita gente dessa área, com o presidente da BAV aqui, Jean Paul Gonze. Estamos de volta aqui com a Alba Entrevista, hoje batendo um papo sobre turismo com Jean Paul Gonze. É Gonze? Gonze. Gonze. Tá vendo? Tá pensando que só eu que tenho esse nome assim difícil? Ele também tem, viu? Dele ainda é de rei, de príncipe, viu? Ele que é presidente da ABAV, Agência Brasileira dos Agentes... Não. Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. A gente estava falando antes do intervalo sobre checar visto, né? Sobre a vantagem que tem de você ir na BAV e fazer esse seu visto de uma maneira muito mais rápida. Agora, muita gente desconhece que para fazer viagem tem que checar se naquele país precisa de vacinação para entrar naquele país. E também parece que tem uma certa quantidade de dinheiro para você adentrar algum país. É para isso que serve o agente de viagem. E muita gente desconhece isso. A gente só fica sabendo disso ou com amigos, né, que já viajaram, ou com o próprio agente de viagem, né, Jean? É por isso que é interessante consultar um agente de viagem, porque ele sabe de todos os trâmites necessários para poder entrar em algum país. Até a quantidade de dinheiro, até a obrigatoriedade do seguro saúde. Qualquer coisa que tenha, o agente de viagem está preparado para responder. Ele assegura uma viagem mais tranquila. Não que haja problema, mas se tiver um problema, ele está presente a qualquer hora, respondendo às suas questões e tentando resolver da melhor maneira possível.
Sobre a pandemia, qual foi o setor aí, a reclamação que você teve dos associados da BAV, dos agentes de viagem aqui da Bahia, mais comum, mais corriqueira? A falta de movimento, né? Porque zerou realmente as entradas e as contas chegavam e não Sempre, tinham né? como, As contas como pagar. fixas. E não foi só os agentes de viagem, né? O setor hoteleiro sentiu, o setor de restauração, os hotéis, os restaurantes também sentiram, principalmente, porque, na verdade, deixou de ter movimento, mas as contas que tinham sido preparadas antes chegaram e eles não tinham como pagar, né? Nós não tínhamos como nos defender. E surgiram algumas vantagens que foram oferecidas e batalhadas pela BAV Nacional também, sobre financiamentos, auxílios que foram feitos pelos bancos. Houve auxílio para a categoria? Proname, por exemplo, você tendo os seus documentos em dia, você chegava no banco e conseguia uma certa quantia para que você pudesse pagar com 6 meses depois, em 24, 36, 48 meses. E muita gente se sobreviveu por causa desse tipo de auxílio que foi oferecido. Até porque era tipo uma espécie de empréstimo, né? É um empréstimo. Com uma data de pagamento lá na frente. Isso. Para a pessoa ter um fôlego, né? Para ganhar um fôlego também. E também tiveram outros auxílios que o governo federal deu para os funcionários, né, pagando uma parte da folha para que não houvesse demissões. Inclusive, muita gente sobreviveu graças a esses auxílios. Mas, hoje em dia, está se normalizando. Muita gente fechou porque realmente não teve fôlego para prosseguir. Mas estamos nos reinventando. E você acha que é importante o que agora, nessa fase ainda pandêmica, dos agentes de viagem nesse sentido de promover, porque eu acho que muita gente está promovendo a Bahia, né? Isso. Principalmente para os baianos, porque tem muita gente que não conhece o nosso estado, né? Mora aqui, pouco sai daqui de Salvador, seja lá de outra região aqui do estado. E vocês têm feito isso, essas reuniões, esses encontros com o trade turístico para fomentar mais ainda a Bahia? Tem sido feito muito pouco. Eu acho que quanto mais se faz, é melhor. Hoje em dia, com a digitalização em todos os cantos, Instagram, Skype, não sei o quê, as pessoas estão fazendo mais promoções desse tipo. Mas eu acho que nós precisamos, a Bahia já teve excelência nessa questão de promoções há muitos anos atrás e a gente precisa retomar isso aí, porque nós temos uma vasta cultura aqui na Bahia, de todos os... Nós temos gastronomia, que é famosa, oriundas da Europa, da África, etc., que se misturou, se abaianou, naturalizou-se aqui. Nós temos a religiosidade, que é muito... Programas afros, né, que são de origem dos descendentes dos africanos, e literatura. Nós temos novos museus que podem ser visitados, que são muito bons, muito interativos. Nós temos, sobretudo, o Pelourinho, que é o centro histórico, que talvez seja a maior reserva colonial que nós temos do século XVIII da América do Sul. Nós temos a Baía de Todos os Santos, que tem mais de 36 ilhas, que são visitáveis. Então, nós temos tem muita coisa para se visitar aqui. Muita coisa. Nós temos passeios de lancha, passeios de escuna, de catamarã. E se eu for falar aqui, eu vou me lembrando aos poucos e aí eu não vou falar. Mas é bom visitar. Venha visitar que você vai conhecer tudo isso aí. Agora, para quem é baiano, qual é um programa que você indica? Você que é da área aí do receptivo. Qual é o programa que você indica? Vamos lá, a gente é baiano e é de Salvador. Né? A gente sabe que tem as ilhas, né? Tá famosa aí Paramana, né? Ilha tem dos Frades, Madre de Deus, sim. Madre de Deus. E aí, rodando isso, tem o litoral norte. Tá, e tem mais o quê para o soteropolitano conhecer? Dentro da região metropolitana,
É porque a Bahia é muito grande, né? A Bahia tem 417 municípios. Dentre esses municípios, nós temos várias opções de visita. Como você falou, a Chapada Diamantina mesmo, que nós temos a natureza, também a gastronomia, também as histórias sobre a primeira cidade a se descobrir diamante aqui da região Lençóis. do Brasil. Lençóis. Nós temos a região de Itacaré, nós temos Porto Seguro, nós temos Morro de São Paulo, Maraú, Valença, tem muita coisa para se visitar aqui. E a cada dia mais a gente descobre novos roteiros dentro da Bahia que são extremamente agradáveis porque nós conseguimos viver o turismo de experiências. Nós conseguimos montar cavalo, nós conseguimos trilhas, nós conseguimos várias coisas que podem ser feitas dentro da Bahia. Agora, você não acha que muitos programas existentes hoje na Bahia são para estrangeiros, pelo valor desses programas, tipo conhecer Trancoso, conhecer Caraíva, né? É só para rico, né? O nível das pessoas que visitam lá é alto, né? É muito caro. Mas não é só para estrangeiro, não. O brasileiro é muito rico também. Se você for a uma festa lá daquela região, você vai ver a quantidade de pessoas que tem lá, a quantidade de jatinhos que aportam lá, gente que chega de lancha, de toda forma lá. Realmente é um turismo muito caro, para quem tem realmente condições de pagar. Mas outras opções que nós temos ali perto, em Porto Seguro mesmo, não é tão caro assim não. E tem hotéis de qualidade e restaurantes também que são consideráveis. Hoje aqui em Salvador, qual é o receptivo mais vendido hoje pelas agências? São as praias mesmo, são as ilhas, o litoral, o norte? A visita ao Pelourinho. É a Bahia Histórica, onde visitam as igrejas, os restaurantes e as lojas de artesanato. A gente vê escultura sendo feita lá no momento. Tem várias coisas aí. Pode descer o elevador Lacerda e chegar no Mercado Modelo, que tem uma demonstração de quase todos o artesanato da Bahia. É muito interessante de visitar. Dá para se fazer a pé. E ao lado tem a Casa da Música, que é interessante, que é uma demonstração das músicas, a história desde o início ao fim. Você aprende a cantar as músicas, você aprende a dançar, inclusive, tudo Paga isso. mico. Não tem ninguém assistindo, não. Você pode fazer bem. E subindo também, nós temos a Casa do Carnaval, que conta a história do Carnaval desde o primórdio até agora. E tem várias coisas para Esse é o passeio hoje mais vendido pelas agências de receptivo aqui? Dentro do Centro Histórico. E temos foi também... um passeio como esse que você começou a fazer? Foi. Então você sabe a história de Salvador, né? Como ninguém. Eu acho que tem alguns milhões que sabem mais do que eu. Principalmente os guias. Minha gente. Hoje, se te colocarem para você fazer um receptivo, você faz direitinho, não faz? Faço. Ainda se lembra? Hoje eu sou o agente, eu contrato um guia, contrato o veículo, contrato o restaurante, contrato o hotel. Eu já não faço mais parte da ponta, digamos assim. Mas eu contrato os especialistas que podem fazer isso por mim. Eu me lembro que tem um passeio bem bacana aqui, que eu fui há muitos anos, mesmo morando aqui em Salvador, sendo soteropolitana, que terminava com uma apresentação, era num restaurante, no Centro Histórico, eu não me lembro o nome do restaurante. E aí terminava com a apresentação de capoeira. E aquela apresentação, que para mim me encheu os olhos, imagine para quem é de fora, principalmente de outro país. É algo lindo de se ver a apresentação de capoeira. Eu acho que mais ou menos hoje ainda existe, né, esse receptivo, né? Não é só de capoeira, não. É um show folclórico, maculelê, candomblé, puxada de rede. Massa. Tem várias coisas. Ainda mais ou menos, existe esse uma programa, hora de né? apresentação. É 1 hora de apresentação. Geralmente a gente faz acoplado ao jantar. Um jantar. Jantar típico. E também nós temos o Teatro Miguel Santana, que é o balé folclórico da Bahia, que faz a apresentação, mas aí já não tem mais jantar, é só um teatro que faz essas apresentações. E de segunda a sexta é muito legal para ir, é muito bom de se ver. Ser guia aqui em Salvador, na Bahia, vale a pena?
Dá para se viver? Eu sempre faço essa pergunta, né? Eu pergunto sempre para essa turma de turismo, e pergunto sempre para os artistas, músicos, se dá para viver da música, dá para viver do turismo? Dá sim para ser guia em qualquer profissão que você. Se você for um bom guia, você consegue ganhar bem. Agora, você tem que estar ligado às agências de viagem que vão te passar serviço, né? Agora, tem os guias que trabalham sem agência de viagem, a Volso, esses são mais difíceis de ganhar dinheiro. Mas os que estão ligados às agências de viagem, eles conseguem fazer um bom. Quando a gente tem movimento. E necessariamente, para ser um guia, você como presidente da BAV, tem que saber falar uma segunda língua? Não. É o básico, é o ideal, é o necessário? Não necessariamente. Tem muitos guias que só trabalham com turismo nacional. Ele não precisa falar idiomas. Mas é sempre bom falar pelo menos o inglês, o francês, porque são pessoas que mais recebemos aqui, né? Mas não necessariamente saber falar idioma, não. É ótimo para qualquer pessoa falar um idioma mais, não é não? Agora aqui a gente recebe a galera mais de onde? De outros países? Da Argentina mesmo? A gente recebe mais os espanhóis, os britânicos, os norte-americanos? Dizem que a Argentina é o quintal do Brasil, né? Eles estão sempre aqui, eles ficam circulando, não utilizam muito o serviço das agências de viagem, porque tem uma barreira menor do idioma, né? Mas a gente recebe muito europeus, franceses, espanhóis, portugueses, suíços, alemães. Esses também, numa época boa, eles vão retornar agora, é porque nós temos poucos voos internacionais. Agora mesmo a gente só tem 5 incursões da TAP, que vai para Lisboa, todos os dias, menos terça e quinta. E nós temos 2 voos que vão para Buenos Aires, que é quarta e sábado. Direto, né? Direto. Antigamente a gente tinha mais voo que vinha de Paris, que vinha de Bruxelas, que vinha da Suíça, que vinha da Inglaterra, da Espanha. Mas a partir do dia 21 de dezembro, nós teremos o voo da Aero Europa, que vai começar a voltar de novo. E eu acho que escolheu somente Salvador e São Paulo, por enquanto, nesse retorno, né? Esse retorno, Ah, que bacana. Mas eu acho que é isso que você falou. Falta vender mais a Bahia. Né, para esses voos retornarem aqui, voltar a Bruxelas, voltar a Paris, porque a gente tem um mercado aqui muito comprador, né, muito consumidor, porque as pessoas aqui gostam de consumir. E eu tenho certeza que a gente, sabendo vender a Bahia, e é uma pergunta que eu quero fazer para você sobre essa decisão de não colocar o carnaval para a Boca do Rio, favoreceu também vocês, o setor? Porque muita gente estava, não, Boca do Rio não, outros já estavam, não, vai para a Boca do Rio para deixar a nossa barra mais livre. Mas você, como essa área de turismo, né, presidente da BAV, o que é que você acha dessa mudança, se fosse existir, né, o carnaval ir para um circuito mais lá para baixo, né? Eu prefiro responder como o prefeito falou. Ele disse que é preciso estudar realmente se o local é adequado para fazer. É preciso ver a questão de limpeza, de acesso, de segurança, várias coisas que precisam ser estudadas, porque uma mudança dessa é muito grande e gera muito problema, né? A Barra o pessoal já conhece os problemas e já sabe resolver. Inclusive os hotéis que ficam naquela área, eles venderam o carnaval para o próximo ano, sendo lá e eles na Barra, e eles compraram porque o carnaval é perto do hotel, e essa mudança ia gerar alguns problemas, né? Mas sem contar que na Barra o circuito é apertadinho, na Boca do Rio já tem espaço para você sair por várias áreas, né? Eu fico perguntando, qualquer coisa aqui em Salvador gera engarrafamento. Imagina. A Barra é uma ponta, né? Exatamente. O resto da cidade fica livre, mais ou menos. Se você botar a Boca do Rio... Que é quase centro, né? Vai causar um engarrafamento. Mas é como o prefeito disse, tem que estudar. Tem que ver a viabilidade de se fazer esse novo roteiro. Eu acredito que também não está descartado, não. Não está descartado para o ano que vem. Mas não está descartado, né? Até porque Salvador está crescendo muito, né, minha gente? Está crescendo lá para baixo mesmo, né? É verdade, é verdade. Mas o carnaval é uma festa boa em qualquer lugar, né? Porque... começa do Pelourinho, passa pela Avenida 7, Carlos Gomes, desce a Barra, até Ondina, né? Acho que esse circuito é bom. É uma época que vocês ganham dinheiro, vocês, agentes de viagem, não só. Claro que
como é? Eu nunca sei. O receptivo. O receptivo não, é o que de fora, que emite as passagens. O emissivo, né? Como é? O emissivo é daqui para fora, pronto. né? É receptivo. É receptivo. Isso. Vocês ganham dinheiro nessa época, né? Porque as pessoas ficam mais soltas, né? Eu acho que não tem tanto passeio, né? As pessoas só querem ver mesmo o carnaval. Não, estou enganada. Não, tem muita gente que vem apostando na segurança de ter o traslado garantido, de ter a volta do circuito para o hotel garantido. Vocês também fazem isso? Fazemos, sim. Nós levamos e trazemos. E nós levamos para os camarotes, a gente marca o horário que eles voltam para o hotel. Com certeza assim é bem melhor. Eles gostam dessa segurança, né? Porque ficar solto realmente é meio difícil para quem não conhece a cidade. Acaba dando certo, mas é melhor, eu digo sempre, é melhor contratar um agente de viagem para qualquer negócio. Sempre, gente. Agora eu já sei, viu, gente? Quem quiser, então, tirar qualquer dúvida, inclusive não só os agentes de viagem, os donos de agência, mas também o próprio, né, consumidor direto, que quiser procurar, está com alguma dúvida, assim como você deu essa dúvida e esclareceu sobre visto, que pode ser diretamente na BAV, faz o quê? Procura como? E o horário de atendimento da BAV? De segunda a sábado, segunda a sexta? De segunda a sexta, a partir de 9 horas até 16 horas. Certo. Está aberto direto. E é bom visitar também, não, mas para quando for comprar alguma excursão ou que for fazer alguma consulta, é melhor consultar um agente de viagem. Não é difícil não, hoje em dia no Google, agência de viagem em Salvador, aí tem um bocado, ou então entra no site da BAV, principalmente da BAV. Vocês têm uma listinha? É principalmente no site da BAV, que a BAV é um guarda-chuva para os agentes de viagem, consegue ajudar a resolver os problemas. Então, entrando no site da BAV, aí você tem a lista dos agentes de viagem, dos associados. E você pode fazer a sua visita também. Eu gostei desse lance do visto, viu? Adorei. Jean Paul, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado. Eu agradeço também a Ângela, que me acompanhou. Ângela, diga assim, Ângela, oi! Ângela está ali, ó. Ângela é vice-presidente da BAV. Vice-presidente. Ela foi minha antecessora. Antes de mim era presidente. Então sabe tudo também. E vai voltar a ser, depois de mim, ela volta a ser. Olha, ela está dizendo que não, viu? Mas volta sim. Nada melhor do que ter uma mulher no comando e ele bem sabe disso, viu? Com certeza. A gente vai ficando por aqui, minha gente, e você continua a nossa programação aqui na TV Alba.